a gente pode começar com uma coisa bem simples. Esse é o quadro Saudade, do Almeida Júnior. A primeira coisa que você pode perceber nele é que existe uma mulher. E ela tá de preto, dentro de casa, e tem uma janela. Pelo título, dá para você associar o quadro com a ideia de saudade, porque ela tá meio triste e tá lendo uma carta. Existem outras coisas legais nesse quadro, como por exemplo, o chapéu de palha, que provavelmente não é dessa moça. Nós temos o fato dela estar na janela, o que demonstra que ela estava olhando para um horizonte e provavelmente estava com a cabeça bem pensativa. Nós temos panos e livros ao canto. Ela usa uma camisa de botão e um brinco, o que demonstra que ela não é exatamente pobre. E também o anel na mão dela, que pode indicar que ela é casada com alguém, que pode ter enviado a carta para ela, ou ela está apaixonada por uma outra pessoa ou alguma coisa assim. Infelizmente, a gente não tem como saber a história dessa pessoa ou quem é essa pessoa e por que ela está assim. O que a gente sabe é as informações que estão no quadro, que é uma moça triste porque está com saudade. É um quadro bem simples de ser analisado e pensado. Ele quer transmitir visualmente uma emoção que você simplesmente sente. Nesse segundo quadro que eu quero mostrar para você, nós temos Leitura, também do mesmo autor, que é o Almeida Júnior. A temática desse aqui é muito diferente da do anterior. Aqui nós vemos uma mulher bem culta, com roupas bem de classe alta, com cabelo bem longo, sentada na varanda lendo um livro. Ao fundo nós temos uma espécie de vila, bem pequena, que parece ser no interior, com uma igrejinha ao fundo, um céu bonito, e nós temos o que parece ser uma outra casa de uma outra pessoa que tem bastante dinheiro. Uma paisagem bem tropical e umas cores bem natureza, assim. Além disso, nós temos uma outra cadeira que tem, parece um casaco de um homem e talvez um lenço e um canivete ou alguma coisa nesse sentido. Parece um quadro bem simples e bem tranquilo de ser entendido, não tem nada de muito diferente ou especial nele. Mas a parte legal vem a seguir. Esses dois quadros estão expostos em um mesmo museu aqui na cidade de São Paulo. E não por coincidência, eles estão expostos na mesma sala. E também não por coincidência, eles estão expostos um do lado do outro. E o que tem de super legal nisso? Dentro dos museus existe uma profissão chamada curador. O curador é o cara responsável por selecionar quais obras ficam em cada sala e organizar a coleção. Geralmente o curador entende bastante de arte e ele quer que você perceba alguma coisa quando ele coloca os quadros naquela ordem. O museu não está organizado daquela forma por acaso. Quando você vai olhar um quadro pessoalmente, fica mais fácil você olhar de perto e olhar de longe. É recomendável que você faça as duas coisas, porque assim você consegue pegar os detalhes e a obra inteira, que são duas perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. E quando eu fui nesse museu e percebi esses quadros, eu fiz isso de ir lá para um outro canto da sala e olhar esses quadros bem de longe. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que o cabelo das duas é completamente diferente. Eu não sei exatamente porque eu notei o cabelo, mas o quadro da Saudade tem um cabelo curto e preto, enquanto que o de Leitura tem um cabelo longo e castanho. E foi a partir disso que eu comecei a perceber que esses quadros são literalmente opostos. Pensa comigo, nós temos dois quadros, ok. Nós temos duas mulheres, ok. Isso são pontos de semelhança. As duas mulheres estão lendo alguma coisa, ok. Para você ter um método comparativo de qualquer coisa que existe, você precisa ter alguma semelhança entre essas duas coisas. Senão não tem como compará-las, certo? E aí você também tem as diferenças. E as diferenças são muitas. Uma delas é o cabelo, que eu já mencionei. A outra é a cor das roupas. Uma tem a cor das roupas pretas, a outra tem as cores das roupas mais claras. Você tem uma que está sentindo saudade de uma pessoa e outra que está acompanhado de uma pessoa, mas que não está ali naquele momento, que é a pessoa, em Leitura você não tem o cara sentado lá, você tem só a mulher, mas ele está ali porque você vê as roupas dele lá. Em uma delas, ela está dentro de casa, e na outra ela está fora de casa, e você vê em Saudade uma postura muito saudosista e muito triste, muito para baixo, muito acolhida. No outro você percebe uma confiança, até pela forma da mão das personagens. Você tem uma
que a mão dela tá no colo, como se ela não tivesse preocupada com nada, e outra com a mão no rosto, como se ela estivesse sofrendo bastante e estando bem triste. Provavelmente deve ter outras coisas que você pode comparar. Mas essas são as que eu percebi quando eu comecei a prestar mais atenção nesse quadro. Foi uma das coisas mais legais e que me chamou mais atenção para ir em museus, e eu comecei a perceber cada vez mais semelhanças nesses quadros e me deu mais vontade ainda de visitar outros museus e ir várias vezes e olhar outras obras e conversar com as pessoas que tem lá dentro. O que eu queria provar para você aqui é que não é muito difícil. Existem alguns passos que você pode seguir. Por exemplo, você pode começar percebendo as formas. O que está apresentado para você? Depois, a forma com que isso está te apresentado. Se são formas muito claras, se são formas muito detalhadas, se são formas muito geométricas. E a partir disso, você pode se fazendo perguntas. E aí, é claro, você pode pesquisar informações de fora, como por exemplo, quem foram os autores, qual que é a história deles, e alguns outros dados legais que você pode acabar usando para fazer a interpretação de um quadro. Ah, e eu não podia deixar de mencionar o meu quadro favorito. Essa aí é a Mulher do Chale Verde. Eu não sei exatamente porquê, mas quando eu fui nesse mesmo museu, eu estava subindo uma das escadas, procurando uma estátua que tem do Atlas, que é aquele gigante que segura o globo. Esse Atlas está num dos cantos da exposição e ele segura o andar de cima. É um detalhe bem interessante que tem no museu. Enquanto eu estava subindo uma das escadas, eu acabei vendo esse quadro de muito longe. E ele me chamou muito a atenção. Eu cheguei perto desse quadro e eu simplesmente fiquei apaixonado com aquele olhar daquela moça. E foi muito estranho, porque eu nunca tinha sentido nada tão estranho por um quadro, sabe? Geralmente você sente isso por um personagem de um filme ou de um livro que você está lendo, mas eu senti com um quadro e foi muito estranho, foi muito legal. Tanto que ele é o ícone da minha página de arte, que inclusive eu posto quadros quase todos os dias lá. Então eu acho que você deveria dar uma olhada também se você se interessar por isso. E talvez deixar a sua timeline um pouquinho mais bonita. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero encontrar você mais vezes aqui nesse canal. Tchau!